Hoje estamos recebendo o Rodrigo Reis, mais conhecido como Mumu, pedagogo, especialista em direito da criança e adolescente. Foi conselheiro tutelar em Porto Alegre. Muito bem-vindo ao Diálogos Republicanos. Boa tarde, Rodrigo, tudo bom? Boa tarde a todos os amigos aí que estão nos assistindo, né, nesse sábado à tarde aí. Domingo só frio, mas um sábado frio, mas ensolarado, né? Graças a Deus. E aí é um prazer aí estar contigo, Romário. Pronto para responder todas as dúvidas aí dos nossos amigos aí, em especial os amigos de Eldorado do Sul, Porto Alegre, região metropolitana, né? E nós estamos aqui à disposição de vocês. Rodrigo, tu é um cara bem querido aqui em Eldorado, tu já esteve aqui, né, em várias oportunidades, né? Em seguida tu vai falar da tua história. Vamos devagar aqui, né, para as pessoas ir compartilhando, né? Verdade. Vamos acompanhando, vamos devagarinho, né? Eu vou só puxar meu WhatsApp aqui para poder falar com as pessoas, né? Porque eu sempre de praxe eu faço os diálogos, né? Conversando com as pessoas que estão nos ouvindo, né? Que estão nos acompanhando. E hoje eu peço para você, olha aí, parabéns, Mumu. Essa é a Nara Araújo, né? Oh, que bacana. A conselheira tutelar aí de Eldorado, que assumiu na semana passada aí uma experiência nova. Parabéns, Nara. É uma satisfação estar compartilhando essa live aí e você está participando. Então, você que acompanha sempre as nossas lives, nós damos a oportunidade de você ter voz, né? Porque fazer as coisas sozinho não tem graça, né? Eu quero que você mande para o meu WhatsApp, eu estou com o WhatsApp aberto aqui, ó, meu WhatsApp aqui, estou aqui com o celular aqui, que é o 980482820, tá? É público, eu sou uma pessoa pública, Rodrigo, então não tem problema nenhum, né? Esse meu celular é meu, pessoal, não é da fundação que eu trabalho, eu tenho outro esse outro aqui é da fundação, tá? Esse aqui eu não posso dar o nome para vocês, tá? Mas esse aqui é meu, né? Então, eu sou uma pessoa pública, então não tem problema. 980482820 e você vai direcionar perguntas. Um abraço, amigo Mumu. Ô Mumu, se é teu conhecido aí, é Gilvana Margarida Coradini, é tua conhecida aí? É uma querida conselheira tutelar aí de uma cidade do nosso interior do estado, né? Também aqui tá aí o Charles Castro, também conselheiro tutelar da cidade de Gravataí. Ó, é bullying, é gordinho, tá te chamando de gordinho aí, conselheiro. Mário. Show de bola. Ó, um abraço aí pro Mário Fonseca, né? Mário Fonseca trabalhou comigo na Fundação de Assistência Social do município aqui de Porto Alegre. Você que é de Eldorado vai deixar para trás, só tá entrando amigo do Rodrigo, daí fica feio para mim aqui. Vamos lá, mande aí o seu comentário. Eles comentam lá no Face e aparece aqui, Rodrigo. Adelino. Isso, vão comentando no Face e vai aparecendo aí. Isso é uma ferramenta que tem. A Adeli Fernandes é nossa companheira republicana, pré-candidata a vereadora na cidade de São Leopoldo. Olha aí, rapaz, estamos em São Leopoldo, estamos em Eldorado, estamos em Porto Alegre. Isso é a internet, é os novos tempos, né? Estamos longe, mas estamos perto, né? É a distância que nos aproxima. Esse é o tema da Semana da Pessoa com Deficiência, mas depois eu falo sobre isso. O foco aqui é o Rodrigo, né? Que é o nosso pedagogo, nosso especialista, né? Em direito da criança e adolescente, né? Vamos lá, Rodrigo, eu vou fazer o seguinte, como a Nara é uma pessoa que até tu deu aula para ela no dia que tu veio aqui, né? Ela já deixou uma pergunta aqui para ti, tá? Eu vou pegar a pergunta da dona Nara e já vou passar para ti, que já mandou aqui no meu WhatsApp, já mandou aqui, deixa eu ler aqui, né? Deixa eu dar uma olhada antes, né? Tá, a pergunta da dona Nara é o seguinte: o que os conselheiros tutelares podem fazer dentro das suas atribuições para não sair do estatuto do ECA? O que lhes cabe fazer? E um abraço ela te deu aí. Deu para entender mais ou menos a pergunta da dona Nara? Bom, a Nara tem razão, né? O
conselheiro tutelar tem que fazer o que é o seu trabalho, né? Cumprir ali o que está previsto no artigo 136 do ECA, né? Realizando ali as suas atribuições. E não pode fugir disso, né? Porque qualquer outra coisa que ele fizer fora da sua atribuição pode acarretar no crime, né, de estar realizando aí função de outro. Então, aqui tem uma pessoa que te admira também, que é a minha vizinha aqui, ó, do meu condomínio, a Valquíria Lima Porto. Admiro o trabalho disso. A Valquíria é uma pessoa querida aqui. Obrigado, Valquíria. Ela é uma pessoa muito querida. Que bom, Rodrigo. E mande a sua pergunta pelo nosso WhatsApp. Olha, a Daiane Mioto é tua amiga também. Eu conheço meus amigos aqui, hein? Na faculdade, ela participa aqui no Morro da Polícia, aqui no Partenon, com um trabalho sério, né, trabalhando aí no fortalecimento de vínculos de crianças e adolescentes, no contraturno escolar, e uma pedagoga, minha colega, nos formamos juntos aí na faculdade. A minha esposa também é pedagoga, Rodrigo. O Luciano... mais uma sofredora, né? Mas é muito gratificante, né? Mesmo sendo pouco valorizado por todos os governos, de todas as esferas, não de hoje, de muito tempo atrás. Eu me lembro quando eu era criança ainda, eu já era adolescente, há 13 anos, não tinha nem o estatuto ainda, quando carregava a sineta da escola aí, incentivando os professores numa greve, né? Desde aquela época, já lá em 80 e alguma coisa, os professores não são valorizados e, infelizmente, ainda continua no dia de hoje. O Luciano, lá de Cachoeirinha também, trabalha na área da saúde, né? Trabalha, se eu não me engano, na Santa Casa. O Luciano aí é um cara muito gente boa aí, muito humano, um cara 1000% aí. O pessoal, o teu pessoal tá dando um banho aí, ó, olha aí. Quem é a dona Áurea Maria Eduardo? A Áurea é conselheira tutelar de Arambaré. Olha aí, estamos Cachoeirinha, Arambaré, Porto Alegre, Eldorado, Janaína Lúcia. Essa aqui tu conhece, a dona Janaína? Conheço. Boa tarde. Boa tarde, meu amigo Romário. O Roma é top. Minha amiga é top, conselheira tutelar, uma pessoa maravilhosa, conheço de longa data, para ser vovó. Janaína, um beijão no coração aí, muitas felicidades. Um abraço pro Mumu, conhece, né? Tá no segmento. Hoje eu estou, Janaína, privilegiando os conselheiros tutelares, né? E nos diálogos republicanos aqui de Eldorado do Sul. Um conselheiro tutelar muito competente lá e realiza um trabalho sério, né? Que isso é muito importante, principalmente na garantia dos direitos das crianças e adolescentes. É isso aí. A Ivete Lúcia Lovato. Boa tarde para ti, Ivete. Um prazer te receber aí. Também tu é amiga do Mumu, mas agora, a partir de agora, é minha também. Tem nossos amigos aí estão entrando. Romário, foi um prazer, né? Eu tive o prazer, tenho uma empresa hoje, para quem não me conhece, conselheiro 12 anos em Porto Alegre. Fui presidente da Associação Estadual de Conselheiros Tutelares, a Concurso. Hoje eu tenho o quê? Hoje eu tenho uma empresa, que é a Capacita RS, que realiza formação para conselheiros tutelares, para toda a rede de proteção. E aí tive o privilégio, né? De fazer aí o processo de escolha dos conselheiros tutelares aí no município de Eldorado do Sul. Foi um processo aí longo, né? E nós tivemos aí o resultado das urnas aí, felizmente sem incidentes nenhum, né? Foi tudo muito transparente, bem organizado aí na cidade de Eldorado.
E foi escolhido aí excelentes foi eleito excelentes conselheiros tutelares, né? Infelizmente só 5 se elegeram, mas todos os 15 aí que participaram do pleito, todos eles com certeza, como a Nara, que ficou de suplente, assumiu agora há pouco, tem condições aí de participar e garantir os direitos das nossas crianças e adolescentes. É isso aí, Rodrigo. Olha, eu quero mandar um grande abraço para todos os conselheiros que pegaram Covid aí, que estão enfrentando esse vírus aí, que estão afastados devido a essa situação, né? Muita força para vocês. É um momento difícil para todo mundo, né? Olha aí o que a Janaína colocou, ela, importantíssimo o fortalecimento dos agentes de proteção. Parabéns. Realmente, Janaína, é isso que nós estamos fazendo, né? Trabalhando, divulgando, né? Incentivando pessoas do bem, né? A se envolver nessa questão, né, Rodrigo? Tem outras perguntas para ti. Janaína, espero que tu acompanhe aí, se quiser colocar alguma pergunta para o nosso Rodrigo aí, traz de novo aí a tua participação, tá? Deixa eu botar aqui uma pergunta que chegou no meu WhatsApp, aqui, ô Rodrigo. Chegou agora, a gente roda. Vamos lá. Você pode estar rodando, então, você pode estar mandando, né, para o meu WhatsApp, por favor, né? Mande uma pergunta decente, eu não vou ter tempo de ouvir aqui. Então, você mande uma pergunta direitinho aqui para o nosso Rodrigo, pelo meu WhatsApp, 980482820. Estou sentindo falta do Zeudoradense, tá? Só a dona Nara aqui que participou, né? O Zeudoradense, a dona Janaína Lúcia é de Gravataí, tá? Aí participou Gravataí, participou Cachoeirinha, aquela senhora lá, né, que tu falou, como é que é a cidade dela? Carambaré. Carambaré. Então, Eldorado aqui tá me devendo, aqui eu tô aqui, tá faltando os Eldoradenses. Deixa eu botar uma pergunta para ti, Rodrigo, que chegou agora aqui. Deixa eu ver quem é que fez a pergunta. Deixa eu ver aqui, peraí. Quando eu ouvi o áudio, cadê? O Paulo Torres, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Demora um pouquinho esse meu computador aqui. Vamos lá, Paulo. Vamos lá, Paulo. Ai, ai, ai. Tá, demorou. Quando demora demais, como é que se falava na rádio, né? Se cair, levanta. Tem a pergunta aqui da Valquíria Lima Porto, que eu achei muito interessante e oportuno, né? Meninos, qual o rumo da pedagogia pós-pandemia? Creio que as aulas EAD seguirão. Eu sou a favor, sim, se necessário for, a retomada das aulas, né? Eu acho importante, né, que libere ao menos as escolas particulares, educação infantil, etc., mas do modo híbrido. O que é isso, Romário? Né? Do mesmo jeito que eu não mandaria meu filho para a escola agora, mas ele poderia ter as atividades da escola em casa, realizar, né, as suas tarefas. Nós temos aí dezenas e milhares de pais e mães, né, que não têm aonde deixar seus filhos, porque as pessoas precisam retornar ao mercado de trabalho, né? E a gente sabe que liberou construção civil, liberou comércio e restaurantes, vários lugares já estão liberados e as pessoas estão trabalhando. E aonde essas crianças estão ficando? Isso é a nossa preocupação e o nosso medo, né? Porque o que pode acontecer? Nós podemos ter aí dezenas de situações de violência. Nós tivemos aí um pai que matou o filho espancado lá no Alegrete, né? Tivemos situações de abusos sexuais. Dezenas de relatos, e eu não sei como é que tá ali em Gravataí, Janaína. Ivete, não sei como é que tá. A Nara aí em Eldorado, que assumiu agora, né? A Áurea lá de Arambaré. Mas todas as cidades com certeza estão recebendo aí
inúmeras e inúmeras denúncias. Então, Valquíria, eu acho que pode seguir, deve seguir a aula EAD para aquelas famílias que tenham condições de manter seus filhos em casa, estão conseguindo acompanhar, mas nós também temos que pensar naqueles pais, né, que precisam ir para o mercado de trabalho, né? Eles precisam estar ali trabalhando e tem que ter um lugar protegido para deixar suas crianças e adolescentes. Então, a aula deve retornar, na minha opinião, mas no momento, né, ali podendo ter as duas alternativas. Turmas reduzidas, com toda a segurança, e isso as escolas particulares vão levar vantagem, claro, tem uma estrutura melhor, mas a rede pública, tanto estadual quanto municipal, vai ter que se adequar e atender criança e adolescente. A gente sabe que essa pandemia vai longe, Romário, né? Sim. Eu daria meu filho para a escola, né? Porque eu tenho a minha sogra, tenho a minha avó, ele tem a irmã dele, que a gente consegue fazer um rodízio e deixar o Vicenzo aí um pouco com cada um, etc. Mas é aquelas famílias que o pai trabalha na construção civil, a mãe é doméstica, e aí em casa tem que deixar, às vezes, com uma pessoa estranha, né? E aí não tá tão protegido, às vezes está vulnerável à situação de abuso sexual ou de violência, isso é muito perigoso. Então, nós temos que pensar bem nisso. É temeroso? Claro que é, mas o não estar levando a criança para a escola pode ter outras consequências. Onde a colocação da família foi bem pertinente, eu não sei se tu sabe, Romário, mas o maior índice de denúncia para o Conselho Tutelar parte da escola. Eu já vou fazer essa pergunta na sequência aí. Continua. A escola é o lugar que mais denuncia o Conselho Tutelar, porque é onde a criança passa a maior parte do tempo. A criança cria vínculo comigo, com a sua esposa, né? Com outras pessoas, com o professor da sala de aula. Eu tive o privilégio de ser professor do 5º ano e de um jardim A. Do jardim A eu me senti o tira da sala de aula, né? E eu só não continuei dando aula no jardim A, onde eu estava, porque as pessoas têm muito preconceito ainda do professor da educação infantil ser do sexo masculino. Mas no 5º ano foi fantástico, né? A experiência e a vivência que eu tive em sala de aula. E as crianças criam um vínculo com o professor. É para o professor que elas contam tudo aquilo que é errado, que está acontecendo na sua casa, ou no caminho da sua casa, ou em outro ambiente. E não tendo a aula, isso aí não está acontecendo. Isso é muito perigoso, né? Pós-pandemia, a quantidade de denúncias que vai vir aí quando as crianças voltarem para a escola, de negligência, abuso sexual e físico contra criança e adolescente vai ser gigantesco. É isso aí, olha que pergunta bacana, né? O que a Valquíria colocou, né? O Mário Fonseca Júnior, conselheiro tutelar, só tem bronca ou tem coisas boas também, Rodrigo? Não, tem muitas coisas boas, Mário. Boa tua pergunta aí, meu querido irmão aí. Mário, eu, por exemplo, fiquei muito feliz essa semana de ter encontrado uma menina, né, Jéssica, é o nome dela, até maior de idade já. Eu tava com um menino que tá trabalhando comigo aí, um rapaz, e ela disse, eu conheço o Mumu. O Mumu, uma vez, eu tava em situação de exploração sexual, trabalhando na rua, e ele me tirou lá da rua à força, me colocou num abrigo, me colocou no contraturno escolar, eu voltei para a família, minha mãe se organizou, e hoje eu terminei o ensino médio graças ao que o Conselho Tutelar fez, né? Isso aí foi muito gratificante, assim, te choca, porque a gente age tanto, tu não conhece as pessoas, né? Mas também tu arranja, Mário, muito inimigo, assim, é muita bronca. Por quê? Quando é que o Conselho Tutelar age, Romário? Quando? O Conselho Tutelar age em 3 circunstâncias. No artigo 98 do ECA, que é na ação ou omissão dos pais ou responsáveis.
conselho tutelar recebe uma denúncia da escola que a mãe é negligente. Tu vai lá na família, tu cobra, tu aplica medida de proteção e etc. Aquela família já não gosta muito. O conselho tutelar age em razão ou omissão da sociedade do Estado. O que é isso? Eu sou um agente político, né? E virei conselheiro tutelar. Sou conselheiro tutelar, porque eu sou eleito, sou agente político. E aí eu arranjo bronca, por exemplo, com um gestor municipal, quando vai uma mãe lá no conselho dizendo que precisa de uma vaga na educação infantil e aí não tem a vaga. O que acontece? O conselho tutelar vai lá, requisita ao poder público a vaga na creche. E às vezes o poder público não tem e o conselho tutelar acaba tendo que representar o município. Porque o que diz a lei? Que a educação é obrigatório o fornecimento dela gratuitamente. E aí, se a prefeitura não tem condições, ela vai ser representada, porque o estatuto prevê, dizendo a falta da educação acarreta na representação criminal do responsável pela vaga, que é o gestor. Educação infantil e ensino fundamental é o gestor municipal e o ensino médio o gestor estadual. E aí o conselho tutelar vai lá e arranja confusão. E para finalizar ainda, Romário, o conselho tutelar arranja confusão às vezes com a própria criança ou adolescente, porque a declaração do conselho tutelar é em razão da sua conduta. Às vezes vai uma mãe lá desesperada no conselho tutelar pedir ajuda que não sabe o que vai fazer porque o seu filho está usando droga. E aí o conselho tutelar vai agir, compulsoriamente fazer o encaminhamento para a internação dele, e aí tu arranja aí uma confusão com este adolescente. Então, tem coisas boas, mas também tem bastante bronca, Romário. Olha aí, ó, respondeu direitinho para o Mário, né? A Josi Queiroz Borba. Josi, já vai tua pergunta, tu acabou mandando agora aqui, o teu áudio, já vai, ela tá me cobrando. Boa tarde a todos, boa tarde, Josi. Tanto assunto também aqui, ó, recebi aqui no WhatsApp, tá? O Ederaldo elogiando a gente, né? Dizendo, eu quero dizer as palavras dele aqui, né? Abre aspas, né? Sempre com temas importantes para a nossa sociedade. Obrigado, Ederaldo, obrigado mesmo, parceiro Ederaldo. Ó, a Cristiane Teles aí, um abraço, Mumu. E para minha amiga e colega Carla Jaques Machado. Manda um abraço para elas aí, Mumu. A Cris é colega da minha esposa. A minha esposa trabalha na FPE, na Fundação Especial, nos abrigos. Vocês, né, lá onde tu tá, tem uma parceria com eles, porque a FPE tem muito deficiente físico, neurolesionados, os abrigos do Estado. Então, eu quero dar um parabéns aí e a todos os agentes educadores, né, a Cris, a minha esposa Carla, e outros amigos aí que trabalham aí na ponta dos abrigos. E também, Romário, essa semana aí o sindicato aí teve que tomar uma atitude aí por causa do Covid, né? Porque no abrigo tem muitos adolescentes que invadem, aí houve uma omissão muito grande dessa gestão da FPE, aonde mais de 18 agentes educadores pegaram o Covid, né? E ali é um ponto de transmissão gigantesco, porque trabalha 2 agentes educadores com 7, 8, 10 crianças e adolescentes. Mas graças a Deus aí que o sindicato tomou uma atitude e agora o poder público, o judiciário, obrigou aí a fazer o teste em todos os agentes educadores, que é a pessoa que está na ponta, né? A gente não sabe, minha esposa faz 12/36 e vai chegar em casa com Covid, contaminar eu, a minha enteada, meu filho, eu para minha avó, né? Então, aí tem, e graças a Deus aí teve que ser judicial tomar essa atitude aí. Eu quero desejar um parabéns, porque os abrigos, né, que é os acolhimentos institucionais, é a porta final, Romário. Quando tudo está errado,
quando todo mundo falha, quando a família falhou, quando o poder público falhou, quando o conselho tutelar falhou, só resta para essa criança, infelizmente, o abrigo. O abrigo é o pior lugar do mundo para uma criança. Apesar de todo o trabalho que os agentes educadores fazem, as casas maravilhosas que tem, ar-condicionado, videogame, todo o carinho que recebe, os adolescentes, as crianças querem evadir e ir para onde? Para sua casa. Nada é melhor que a sua casa, né? E aí tem que trabalhar bastante para que evite o acolhimento. O acolhimento deveria ser o último lugar. E, infelizmente, por omissão, às vezes, das famílias ou do poder público, acaba sendo o primeiro lugar, a única opção, às vezes, é botar essa criança numa casa de acolhimento. Então, por isso, meu reconhecimento e agradecimento a todos os agentes educadores que trabalham nas casas do Estado, da FPE, do município, porque é eles que seguram o rojão, né? É eles que seguram. Quando o poder público falha, é para o abrigo que vai, e o agente educador está lá, mesmo, né, com toda a precariedade dos serviços, e aí é do Estado, do município, federal, tudo, eles estão lá para resolver essa situação, Romário. Vamos tentar rodar aqui a pergunta do Paulo, e você mande a sua pergunta, Ana Maria Silvestrini. Sou conselheira tutelar do município de Tupanci do Sul. Tu é conhecida também, conselheira tutelar, tu conhece todo mundo? Essa não? Sim. Foi minha aluna também. Eu em breve aí, assim que acabar realizando formação lá para eles. Ó, Tupanci do Sul, tem que te botar a concorrer a deputada, tá? Não vai ser vereador. Deixa eu botar aqui a pergunta do Paulo, vê se vai. Boa tarde, presidente Romário. Boa tarde, Rodrigo Reis. Tudo bem? Satisfação imensa em poder fazer uma pergunta a você aí na questão da criança e do menor adolescente. A gente tem visto aí que nós temos aí o Estatuto do Menor Adolescente, mas as leis não funcionam, não são seguidas conforme a risca, né? São abandonados, nossos menores são maltratados, não vão ao colégio, não tem frequência escolar devido à cobrança, de repente, dos pais não ficarem em cima ou fazerem desleixo, não se preocuparem muito com isso, né? O que pode ser feito na questão aí da violência contra o menor, da violência contra o adolescente, né? Contra nossa criança aí, nosso jovem? O que poderia ser feito para melhorar quesito lei, né? Melhorar isso e fazer ser cumprida, né? Não ficar só no papel, isso aí tem que ser botado em prática. As leis são feitas para serem cumpridas e botadas em prática, né? Bom, fica aí a minha pergunta aí. Uma boa tarde aí, presidente Romário. Uma boa tarde aí, seu Rodrigo Reis. Obrigado pela oportunidade de estar aí fazendo uma pergunta aí para vocês aí, ok? Meu nome é Paulo Torres, muito obrigado. Obrigado, Paulo, pela tua pergunta aí. E tu tem... Boa tarde, presidente Romário. Opa! É culpa minha aqui, falha técnica. Tem razão total sobre isso. O mais difícil é fazer uma lei ser cumprida, não só no Estatuto da Criança e Adolescente, como no Brasil. Eu acho uma das maiores conquistas para as mulheres, mas é um absurdo. O Congresso tem que fazer uma lei para idoso, para criança e adolescente, para animal ou para as mulheres ali, de proteção. Se todo mundo sabe que tu não pode agredir. A Constituição já dizia, né, que não pode. O Código Penal diz que violência é crime, e é assim que tem que estar fazendo as leis, porque as pessoas não cumprem. Por exemplo, é de indignar porque uma mãe lá no Conselho Tutelar procurar uma vaga. Gente, eu tô tendo uma invasão aqui, ó. O Mário quer participar da live aqui, ó. Olha aí! Um tratamento de saúde veio aqui pro meu colo. Nós já temos 3. Na live nós temos certeza que temos 3. Tá bom, tá bom. Também 3. Tá, eu e a Preta que veio aqui sentar do meu lado e tá nos olhando aqui
interessante. Eu tenho que representar, Romário, o prefeito para garantir uma vaga para uma criança de 4 anos na educação infantil. A lei diz que é obrigatório. A gente tá rindo aqui porque minha esposa está aqui tentando tirar a gata, mas não precisa chamar. Um abraço para ela aí, um abraço para a esposa. Tem que garantir, tem que representar o gestor público municipal. Vou dar um outro exemplo de uma coisa que aconteceu na minha gestão quanto conselheiro. Nós temos um serviço aqui chamado CRAI, que é o Centro de Referência de Atendimento à Infância, que é onde atende crianças e adolescentes vítimas de violência. O Conselho Tutelar recebe aí Eldorado, Porto Alegre, todo mundo sabe do que eu estou falando, que é onde atende as vítimas de violência sexual. Romário, é um absurdo eu ter que entrar na justiça para garantir o atendimento desse serviço, porque na época esse serviço tinha que ser agendado. Até deu geral, Mota chegou a tirar o sapato dizendo que o abusador tinha que avisar a família 3 dias antes que ele iria abusar da criança para poder agendar o atendimento. Isso já melhorou bastante. Mas muitas coisas que chegam ao Conselho Tutelar nós temos que representar. Uma das coisas que mudou no Estatuto, que agora não gera mais penalização para o pai ou para a mãe, é que as mães, quando entregam os filhos para adoção, queriam entregar seus filhos. Eu não quero mais. Eu tenho essa gata aqui, eu não quero mais, eu vou dar ela para alguém. Tem muitos pais que fazem isso com os filhos, Romário. Como se fosse um objeto, né? Como se fosse um objeto. O que acontecia na lei antes? As pessoas não faziam isso e a lei dizia o quê? Tu não fez, tu vai ser penalizado, tu vai responder criminalmente pelo abandono material, intelectual e etc. da criança. O adolescente quer ter um filho. Tem mudou para quê? Diz hoje no ECA que as mães que manifestam interesse em entregar seus filhos poderão fazer sem constrangimento e sem representação criminal. Por que isso? Porque os pais não queriam os filhos, tinham medo do Conselho Tutelar, da Justiça, da Polícia, e acabavam aí matando, agredindo e etc. Hoje não, já para preservar a criança, porque ninguém é obrigado, por mais que nos doa isso, Romário, ninguém é obrigado a ficar com quem não quer, né? Marido e mulher, não deu certo, se separa. Infelizmente, tem pais que não querem os filhos e abandonam. Então, para não ter isso, é muito triste, mas é chocante. Então, a pergunta do Paulo ali, que é muito complicado trabalhar para garantir os direitos de criança e adolescente. Né? Eu estou fazendo direito, a minha esposa é advogada. É muito dificultoso um advogado conseguir... Isso é a sorte dos advogados, né? Os advogados têm bastante trabalho, porque eles têm que entrar com ações, às vezes, para cumprir, para garantir um direito de alguém, né? Então é bem complicado isso. Tem mais pergunta ainda? Eu quero te dar um abraço aí para o Marcelo Reis. Eu acho que ele tem um pouco de parentesco aí. O tamanho da criança, Romário. Ele é lá de Canoas aí. Também é um aí tá aí, e ele que fica lá do outro lado compartilhando nos grupos da cidade toda aí, fazendo nossa propaganda. Um abraço, Marcelo, obrigado pela tua participação. Temos outras perguntas aí. Pessoal de Eldorado, né, por favor, Margarete Mussói, nossa secretária das Mulheres Republicanas, já mandou um joinha aqui, porque ela quer a pergunta dela, né, que eu coloque aqui, porque ela já mandou, minha pergunta. Dona Margarete, vamos lá. 980-48-2820, você manda a sua pergunta em áudio para participar com a gente aqui. Vamos lá, Rodrigo, vou botar aqui. Vamos botar. Deixa eu ver aqui, tá indo. Demora um pouquinho, mas vai. Eu tô com uns probleminhas de software. Boa tarde, Romário, nosso presidente republicano. Boa tarde, Rodrigo. Aqui quem fala é a Margarete Mussói, sou secretária das Mulheres Republicanas aqui de Eldorado do Sul. E a minha pergunta é, como atua um conselheiro tutelar?
Ô, Rodrigo, eu também quero saber, Rodrigo, como é que atua um conselheiro tutelar? Conselheiro, tem conselheiros e conselheiros, né? Tem conselheiros e conselheiros. O papel, a lei, na risca da caneta, Romário. Um abraço para Damares Oliveira, uma excelente conselheira tutelar lá da cidade de Alvorada. Alvorada! É. Parabéns, está bem representado a Alvorada aí. Chegue 22 logo, Romário. Continua aí, então. O Conselho Tutelar, ele não sai atrás de criança e adolescente na rua e nada. Ele é um agente criado lá em 1990 pelo Estatuto da Criança e Adolescente, onde ele faz o elo da comunidade, por isso que ele é um cara eleito pela comunidade. Um dos pré-requisitos para ser conselheiro tutelar é morar no município onde tu atua, né? Porto Alegre faz ainda que o conselheiro tutelar tem que atuar na região, tem que morar na região que ele vai atuar, ou pelo menos ter tido trabalho lá. E ele atua recebendo denúncia e garantido aqui os direitos da criança e adolescente. Quero aproveitar, Romário, acabo de receber uma mensagem aqui, está nos mandando um abraço, o prefeito de Santa Maria, meu querido amigo Jorge Pozobon, está nos assistindo aqui também e deixando um abraço para os dois gordinhos, ele disse. Um abraço, prefeito, obrigado. Obrigado. Sinal que a gente está bem alimentado, que a gente não está passando fome, né? Deus aqui emagreceu um pouquinho. Foi o deputado estadual que fez o relatório lá num projeto de lei. O Carlos Gomes era deputado estadual na época, nos apoiou também. O Jorge Pozobon foi o relator na comissão, onde nós aprovamos a prorrogação de mandato de todos os conselheiros tutelares do Estado na época, graças ao relato do Pozobon. Continuando, Romário, o conselheiro tutelar, ele está ali para garantir direitos. Como é que ele garante direitos? Que nem o judiciário, recebendo denúncia. Por isso que as pessoas não podem se calar e não podem se omitir. Tem que denunciar para o conselho tutelar. Como ela faz a denúncia? O Conselho Tutelar é um órgão que é municipal, então as pessoas têm que ligar para o Conselho Tutelar da sua cidade. Onde é que tu vai achar o telefone? No site da prefeitura, ou tu sabe qual é o número, ou tu liga para a brigada militar do teu município e pede ali que eles têm, inclusive, o nome do conselheiro que está de plantão do dia, ou em último caso, tu não sabe, tu disca para o 100, que é o disque denúncia. Lá, inclusive, na parte que tu entra tratando de conselho tutelar, né, de criança e adolescente, tu digita o nome da cidade ou pede o nome da cidade e eles te dão o telefone do plantão para fazer a denúncia. Agora, o que as pessoas não podem é se omitir. Caso Bernardo. Quem entrar na minha página do Face, Rodrigo Reis Mumu, tu vai ver lá que eu tenho um bate-boca com Mota do Balanço Geral de 45 minutos, que eu tive o desprazer de ter ido lá e ter acompanhado o caso de perto, porque na época eu era o presidente da Associação Estadual de Conselheiros Tutelares. E para variar, a mídia caiu de sarrafo em cima de quem? Da parte mais fraca, que é a parte mais vulnerável, que é a parte que está na vitrine. Quem é que está na vitrine? Em tudo que acontece, quem é que toma bronca? É Brigada Militar e é Conselho Tutelar. A Brigada Militar falhou, a Brigada chegou atrasada. Por quê? Porque quem está lá na frente. O Conselho Tutelar é a mesma coisa. O Conselho Tutelar está na porta de entrada das violências, é a porta, é o canal que as pessoas têm para fazer a denúncia, e às vezes a denúncia não chega. Lá em Três Passos, por exemplo, no caso do Bernardo, as pessoas começaram a falar que o Bernardo sofria maus tratos depois que o guri tinha morrido. Chega uma denúncia da babá, por exemplo, eu estou dizendo, que 2 anos atrás a madrasta tentou sufocar o Bernardo. Por que não denunciaram já na época, né? Se tivesse denunciado na época, a madrasta ia ficar mais esperta, quem sabe não teria matado o guri, né? Então o que eu quero dizer com isso?
como o Conselho Tutelar atua? Através de denúncia. Tem que denunciar. Nada, agressão ou violência não educa ninguém. Se fosse por isso, nós teríamos várias pessoas aí que seriam 100% dessa educação, e não. Violência gera violência. Então nós temos a criança sofrendo maus tratos, está sofrendo negligência, etc., né? Fazer denúncia, discando por 100 ou discando direto para o Conselho Tutelar da sua cidade. Em Eldorado trabalha 5 conselheiros tutelares. Isso já é uma... Quantos habitantes está em Eldorado, Romário? Em torno de 40 e poucos mil. É uma cidade pequena, né? Porque a legislação prevê uma resolução do Conselho Nacional da Criança e Adolescente que a cada 100 mil habitantes tenha no mínimo um conselho tutelar. E o Conselho Tutelar é um órgão permanente autônomo composto de 5 membros. Né? De 5. Então, aí em Eldorado, nós temos 5 conselheiros. Mas a distância para o Parque Eldorado é muito grande. 40 minutos, sei lá. Mas a lei prevê que seja um conselho tutelar. Alvorada, onde a nossa amiga Damares é conselheira tutelar lá. Em Alvorada, a última gestão ampliou para 2 conselhos tutelares, porque lá tem 150 mil ou 200 mil habitantes, então por isso que eles fizeram. Então, o importante, Romário, é as pessoas fazerem a denúncia. Que bom, é isso aí. Esse é o nosso trabalho, né? Os diálogos republicanos vieram para dialogar com a sociedade, dialogar com você, meu amigo, minha amiga. Não tem partido, não é questão partidária aqui, é uma questão de diálogo, de bate-papo, de conversa, de trazer conhecimento, de trazer informação. Quanta informação você está recebendo agora, né? De forma gratuita, de forma pública, de forma plural, de forma democrática, e você pode mandar, continue mandando seu WhatsApp aí, eu estou soltando aqui os áudios, 980-48-2820, para quem não me conhece, Romário Cruz, sou aqui de Eldorado do Sul, presidente dos republicanos, mas isso aí não tem nada a ver. Estamos trabalhando por Eldorado, uma cidade mais inclusiva, mais solidária, e eu espero que você nos ajude aí participando, mandando pergunta para o Rodrigo, especialista, né, nessa questão de criança, de adolescente. Deixa eu botar mais uma aqui. Chegou aqui, a dona Josi já está esperando, Mumu. Espera aí, já vai. Boa tarde, Rodrigo. Aqui é a Josi, sou pré-candidata a vereadora na nossa cidade de Eldorado do Sul. E eu tenho uma grande preocupação com crianças, tanto menores como pré-adolescentes, adolescentes, em questão seguinte: as mães necessitam trabalhar e tem crianças que têm condições que ficam em creches, né? E aqueles que já não podem ficar mais em creche, que ficam fora do horário de escola, a esquina, enfim, a minha preocupação com elas é muito grande, né? Em relação ao que elas podem buscar fora de casa, né? Sem ter um cuidado especial, né? Porque a mãe e o pai estão ausentes. Seria a melhor solução para esse problema social uma ONG que atendesse um contraturno para esses adolescentes, que fosse aprendizado, mas também fosse um local de recreação para essas crianças, ou a escola ter turno integral, ser o dia inteiro. Mas também não pode ser também só estudo, também tem que ter essa parte recreativa também, né? Para dar uma equilibrada, né? O que você acha, senhor Rodrigo? Olha, ótimo. Foi ótima a tua... para nós, o que você pensa a respeito disso? Obrigado. Pode tocar, Rodrigo. Ótima a colocação dela.
E duas coisinhas. Primeiro, vamos separar duas coisas. O Conselho Tutelar recebe muita denúncia. Aí a Damares me dizendo que a Alvorada está com 230 mil habitantes. Tá aí. Obrigado, Damares. Tem bastante gente em Alvorada. Já tem segundo turno, né? 200 mil habitantes. Alvorada tem segundo turno, né, gente? Já tem quase que ter mais um Conselho Tutelar, quase 3 lá. Daqui um pouquinho, do jeito que o pessoal namora aí. Mais um Conselho Tutelar. Nós temos duas coisas. Primeiro, o Conselho Tutelar recebe muita denúncia, e aí vai principalmente municípios pequenos que tem muito adolescente nas praças. Primeiro, que não existe uma lei chamada toque de recolher. Então, todo cidadão tem direito, e criança e adolescente são cidadãos de direito, né? Tem direito de ir e vir. Então, não há o que possa ser feito. Aconteceu alguma coisa. Responsabilidade de quem? Dos pais. Eles estão bebendo. Bebida alcoólica é crime. Crime é com a polícia. Tem que chamar a polícia, porque a polícia vai ter que identificar quem vendeu aquela bebida alcoólica para criança ou para adolescente. Porque a venda ou fornecimento, mesmo que gratuito, é crime. Outra coisa, os pais que trabalham e não têm onde deixar as crianças. É importantíssimo o município ter um contraturno escolar. De duas formas, e eu concordo totalmente com ela. Escola, mesmo a escola de turno integral, não quer dizer que seja ensino em turno integral, né? O turno integral tem que ter ensino, matéria, conteúdo, mas também tem que ter o esporte, a diversão e o lazer, né? Como é que funciona aqui em Porto Alegre? O governo Marquesan resolveu por conta que está acabando aí com as OSCs que prestavam serviços de SASE, por exemplo, que era o contraturno escolar feito pela assistência social, que era bem aquilo que nem a nossa ouvinte disse. E quem é que é o nome dela? Josi. A Josi, como a Josi falou, a Josi, né, disse que tem que ter a parte do entretenimento e do lazer. O município de Porto Alegre acabou com isso e está passando isso para a educação. O que é a nossa preocupação? Que não pode ser ensino manhã e tarde. E nós temos que atingir o maior número possível. O contraturno escolar tem que ser tem que ter a parte do entretenimento e do lazer. Eu acho que o Porto Alegre acabou com isso. E está passando isso para a educação. O que é a nossa... Adel. Que nem a Daiane que disse, o apoio do poder público. Realmente, o poder público tem que dar apoio. Por exemplo, a Daiane, onde ela realiza lá um excelente trabalho. Eles realizam lá para as famílias e etc. Ela tem que ter o apoio do poder público, porque precisa pagar educadores e etc. Só que esse contrato escolar tem que ser muito mais da assistência social, em parceria com a educação, não apenas da educação, porque lá no contraturno escolar, que as famílias de uma situação precária, de vulnerabilidade social, procuram atendimento. Essa organização da sociedade civil tem que ter um respaldo para poder fazer isso. A Daiane colocou muito bem isso. Eles têm que ter um respaldo. A educação tem que ter um apoio. O poder público total no contraturno escolar, para manter o quê? Essas crianças longe do tráfico, porque uma criança ou um adolescente na esquina, e ali, para estar virando aviãozinho do tráfico, é 2 toques, né? Então, isso é muito perigoso. Então, é de extrema importância que tem aí um contraturno escolar forte. Mumu, nós como republicanos podemos falar dos nossos objetivos para o Eldorado,
né? A Josi, foi ela que está dando oi aí, que ela estava acompanhando. Obrigado, Josi Borba, nossa amiga republicana. Obrigado mesmo pela tua pergunta, pela participação. E você pode ainda mandar a sua pergunta pelo 980482820. Isso é bandeira do Republicano de Eldorado do Sul, o turno integral para creche, tá? Como é que dentro dessa linha, né, Mumu, consultando os especialistas, que nem tu, de que forma podemos fazer? A gente quer começar pelas creches, isso aí já é plano nosso, né, dos republicanos, está implantando em Eldorado do Sul nesse próximo, né, próxima legislatura, se assim nosso Deus quiser, né? A gente quer implantar em Eldorado do Sul, no Sol Nascente, uma creche de turno integral para as mães poder trabalhar, uma creche que atenda, né, Mumu? Porque o que acontece? Se tu botar uma creche de turno integral das 9 às 4 horas da tarde, quem é que vai trabalhar, Mumu? Funciona? Não funciona. Creche tem que escola de educação infantil, principalmente, tem que estar aberto das 7 às 7, né? No mínimo. Como é que uma mãe vai se deslocar a Porto Alegre? Muitas pessoas aqui de Eldorado trabalham em Porto Alegre. E como é que ela vai se deslocar? Não dá tempo de chegar no serviço. Aí o que acontece? Se ela não tem onde deixar o filho, ela não trabalha. Ela não trabalhando, ela não colabora na renda familiar. Ela não colaborando na renda familiar, tem todas essas dificuldades que acontecem, né? Se a mãe trabalha, auxilia na renda, hoje em dia não vamos ser inocentes, né, Mumu? A gente precisa do auxílio das mulheres hoje. Tem mulheres aí fazendo, né, às vezes, de provedor da família, e muitas delas fazem isso, né? Então a gente quer para o Sol Nascente, para o Parque Eldorado, para a Vila da Paz, para o Progresso, para Sanssouci, creche de turno integral. Esses bairros são os mais necessitados aqui, entendeu? Os bairros mais com dificuldade. Nós queremos para o Eldorado do Sul creches, escolas, né, que a gente falou de ensino infantil, né? Porque hoje em dia são escolas, né? As creches mesmo. Hoje já se educa desde novinho, desde 4 anos, né? Tu já vai educando. Educação infantil que chama, né? É a escola de educação infantil. Então, escola de educação infantil, com turno integral para as mães, né? Poder deixar para as mães e para os pais. Também tem pai que é mãe também, que tá ali, cuida do filho, né? Para a mãe, para os pais deixar o seu filho, para você poder trabalhar em paz, para você ter paz e sossego, saber que seu filho está bem cuidado, está bem tranquilo, está sendo cuidado, está sendo zelado. Claro, cabe a você, meu amigo e minha amiga, e eu quero ver se tu concorda comigo, Mumu, fiscalizar, porque se é uma creche, né, paga o erário ali com o dinheiro público, você é um fiscal, qualquer cidadão aqui de Eldorado do Sul pode denunciar maus tratos, pode denunciar que está tudo quebrado lá, que está sujo, que não está adequado. Você paga, meu amigo. Ah, mas eu moro aqui numa invasão, eu não pago IPTU, eu não pago nada aqui. Tu paga. Sabia que tu paga imposto? Ou essa pessoa acha que não paga imposto. Quando ela vai comprar o leite, ela paga imposto. Quando ela vai comprar... Pode falar, amor. Em tudo. Tudo tem imposto. Então, às vezes, as pessoas moram por uma boa colocação tua aí, que as pessoas têm que denunciar, é a questão do serviço público mal feito. O Conselho Tutelar, além de defender direitos de criança e adolescente, ele tem o poder de fiscalização. O Conselho Tutelar fiscaliza tudo que atende criança e adolescente. Fiscaliza contraturno escolar, fiscaliza serviço da saúde na área da criança e do adolescente. Então, fiscaliza vários serviços. E é muito importante a comunidade denunciar um serviço que não está funcionando ao seu conselho tutelar, para que ele possa ali fiscalizar e tomar providências para que cesse a violação do direito. Ou, por exemplo, tem instituições aí que tem problema na gestão, tem que ser denunciado ao Conselho Tutelar, que fiscaliza e encaminha relatório ao Ministério Público e ao próprio Executivo Municipal, tomando providências para, às vezes, até mesmo ter que fechar essa instituição ou encaminhar as crianças lá para outro lugar para garantir a proteção. Então é muito importante a denúncia.
Então, mande sua pergunta. O Mumu está aqui, vamos aproveitar, pessoal. Vamos lá. Mande a sua pergunta, o seu questionamento, né? Mande aí o seu desabafo. Olha aí quem apareceu aí. Tu não é só conselheiro, tu também cuida. Olá, tudo bom? Tá fazendo live aí com a gente aí. Mas que show, que show. Já temos 4 pessoas vendo, tá? Qual é que é o nome dele? Vicenzo, já temos 4 pessoas vendo. Eu, tu, Mumu, Vicenzo e o gato, né? Temos 5, tem a esposa do Mumu, a minha tá aqui perto, então já estamos um grupo bom. Tem mais 38 pessoas olhando agora e nós já chegamos aí em pico do total de mais 300 pessoas já assistiram nossa... E vão ver muito mais, o pessoal vai assistindo com a gente aqui, normalmente passa de 1.000 pessoas, milhares de pessoas nos assistem. Nós vamos ver, conseguimos ver só depois. Porque agora... depois até eu boto no meu canal do YouTube também, ajuda. Vicenzo, ele é um... Vamos fazer uma pergunta pro Vicenzo. Ele é um bom pai aí, ô Vicenzo? O pai é bom ou é chato, filho? É bom. Ao vivo, direto de Eldorado do Sul, um questionamento para ver se o conselheiro aí, né, que dá aula para conselheiro, né, se ele é realmente é meu pai. Passou no teste aí. A tática também é bom. Viu? O nosso diálogo, Mumu, até a gente pode marcar um outro, se assim o senhor quiser. Claro. Para a gente fazer um outro mais adiante, e que aí as pessoas podem me mandar as perguntas no WhatsApp. Eu gosto que as pessoas falem com a sua voz, né? Eu acho bacana isso. Eu sou radialista, Mumu. Eu trabalhei em rádio durante 18 anos, né? Então as pessoas gostam de te ouvir, né? Gilvana Marques, Cristiana Teles, obrigado. Olá, Vicenzo, ela tá dando olá para É muito divertido conversar com as pessoas, mas de uma forma, né, trazendo a verdade, trazendo a realidade. Esses tempos eu estava numa colônia de férias, agora que eu lembrei de radialista, eu estava numa colônia de férias, né, dos radialistas lá em Capão da Canoa, mais precisamente na Praia do Barco, e aí a mãe mandou uma menininha, uma mocinha de 12 anos, né, lavar a louça. E ela queria ir para a praia, ela queria zanzar, não queria lavar louça, coisa nenhuma, né? E a mãe deu uma dura nela. Tu vai lavar assim, todo mundo faz a sua parte aqui na colônia. E eu tava ali do lado, tomando meu chimarrão, né? Limpando a cuia para tomar chimarrão. Eu ia tomar chimarrão na sequência, vamos falar a coisa direitinho. E aí, tô ali limpando a minha cuia, ela... desgraçada, eu vou te denunciar pro conselho tutelar, isso é trabalho infantil, braba, né? Isso é trabalho infantil? Pedir para lavar uma louça? Tá, peraí que tu cortou o teu áudio, bota o teu áudio. Trabalho infantil é tudo aquilo que seja para gerar renda, para ajudar um pai ou uma mãe. Eu acho que isso é questão de educação. Eu estou educando meu filho. O que eu não posso, é claro, botar meu filho, a minha filha de 15 anos, 14 anos, a ficar cuidando do irmão menor para mim trabalhar. Isso não pode. Mas agora fazer com que o adolescente tenha responsabilidade de arrumar seu quarto, de colaborar dentro de casa, isso não tem problema nenhum. Que não pode ser em excesso, né? Isso não pode ser, por exemplo, o adolescente deixar de estar indo para a escola para estar em casa fazendo faxina, limpando a casa e etc. Né? Mas o resto eu acho princípios, valores, né? E tu tem que dar responsabilidade para os seus filhos. Minha mãe fazia nós limpar a casa e nem isso eu deixei de ir para a escola ou de brincar, me divertir, etc. Tem que ter responsabilidade para a gente não ter aí uma geração daqueles que ganham tudo nas mãos, né? Eles têm que aprender a dar valor para as coisas, a ouvir não, né? Isso é uma coisa importante também, Romário. Tem muitos pais que fazem tudo que os filhos querem, né? Não sabem dizer não, porque eles ficam tanto tempo ausentes que acham que o modo do filho gostar dele, de agradar, é dando tudo aquilo que quer, e não pode ser assim, né?
É isso aí, Rodrigo. Olha, eu trabalho desde novinho, né? Lá com meus 12 anos eu já estava lixando o carro, sabe? Chapeação e pintura, lixando o carro. Já carreguei muito carrinho de terra para dentro do pátio, tá? Carreguei muito carrinho de terra quando jovem, quando criança. Não, isso aí não me matou, tô aí, né? Carreguei saco de cimento nas costas, né? Até hoje eu tenho problema nas costas. Então, claro, isso aí a gente não aconselha para ninguém, né? São outros tempos, né? Tempos de tecnologia, naquela época não existia nada para nos ajudar, era na força do braço mesmo, né? Eu só tenho 48 aninhos, então... hoje em dia estamos bem, né? Então, uma coisa assim, ó, eu não posso prometer isso aí... Nós vamos lutar pela creche, creche não. Me ensina aí, Mumu, como é que é? Educação infantil, né? Nós vamos lutar para ter de turno integral. Isso aí a gente já fechou, já combinou com nossos pré-candidatos aí, né? Então é isso aí. Mas vamos lutar também para ter turno integral na escola normal, né? Escola normal, vamos lutar para isso, para viabilizar isso, porque é muito importante esse amparo para a criança. Lê aí, Rodrigo. A Ledi Valdomiro, é bem isso que a gente responde cada dia para os adolescentes. É isso aí, Ledi, né? Tem que ter responsabilidade. Não pode ter tudo nas mãos aí. E tem que dar valores, né? Tem que dar valor para os pais. E pais hoje não é só pai e mãe, né? É mãe, padrasto, pai, madrasta, vovó, tio, tia. É quem te cria, né? Quem tá criando a criança, adolescente. O adolescente tem que corresponder, as pessoas têm que cobrar deles para que eles sejam aí o nosso futuro, né? Tem que ser o nosso futuro e eles têm que ter muita responsabilidade. Mande sua pergunta para o Rodrigo, estamos quase no finzinho aqui. 1h30 tá bom, né, Rodrigo? Quando chegar 1h30 a gente para. 1h30 tá bom. Vamos deixar o pessoal com água na boca aqui, mas eu quero uma pergunta que eu separei aqui para te fazer, tá? O pessoal está meio acanhado de mandar pergunta, eu vou fazer. Atuar como conselheiro tutelar é para qualquer pessoa? É para todos? Boa pergunta, Romário. É só para pessoas capacitadas. Tomando uma aguinha aqui, porque quem é diabético... Seca a boca. Não é para qualquer um. Tem o dom que tu tem. Eu confesso, eu entrei no Conselho Tutelar, concorri a primeira vez lá em 2004 e eu fiquei de suplente. E eu dou graças a Deus que eu fiquei de suplente, porque eu não tinha a menor noção do que eu ia encontrar pela frente. Foi a melhor experiência que eu tive, foi ter sido suplente. E aí, quando eu entrei lá em 2008 como conselheiro titular, eu já tinha noção e tinha, inclusive, estudado e me preparado. O que diz a legislação federal que precisa para ser conselheiro tutelar? Residir no município, ter mais de 21 anos e idoneidade moral. O que é idoneidade moral? Tu entrega as cópias lá dos atestados de bons antecedentes criminais e aí tu prova que tu não tem condenação criminal nenhuma e etc. O que as leis municipais prevê, como Porto Alegre e Eldorado, por exemplo? Ali diz que tu tem que ter 100 e poucas horas ou 200 horas de curso na área. Tu tem que ter trabalhado no mínimo 2 anos com criança e adolescente ou na área dos direitos humanos, aí pode ser de idoso e etc. Mas tu tem que ter trabalhado, né? E tu tem que ter no mínimo ensino médio. Então não é para qualquer um. E tu tem que gostar do que tu faz. Tu tem que estar preparado para sempre estar brigando com alguém, como eu falei lá no início, né? Porque sempre a gente vai estar brigando, ou com pais irresponsáveis, ou com o poder público, ou com o próprio adolescente, para garantir e fazer garantir o estatuto da criança e do adolescente. Então, ser conselheiro tutelar não é para qualquer um, é para pessoas muito capacitadas. Então, por isso, né? Isso nós vamos ter que estar falando lá daqui a 3 anos, quando iniciar um novo processo para escolha dos novos conselheiros tutelares. Nós vamos ter que estar discutindo com as comunidades, Romário, que as pessoas têm que ir votar
naquela pessoa que eles conheçam e saibam do passado daquela pessoa. Saiba do que ela fez e da condição que ela foi, e não ir como massa de manobra aí de pessoas que levaram aí milhares, dezenas, centenas, aqui em Porto Alegre foi milhares de pessoas para votar, e aí às vezes elegendo pessoas que não são capacitadas. Tu sabe, Rodrigo, que tu fez eu me ficar pensando aqui, né? Nos Estados Unidos não é obrigado a votar em vereador, a prefeito, a presidente, lá, não é obrigado. E aqui, conselheiro tutelar não é obrigado, ele segue essa mesma linha, né? Que a sociedade livre, né, democrática, tem o direito, né, de escolher seus representantes que vão cuidar das suas crianças, que é algo tão importante, né? Eu acho assim que é de extrema importância o cuidado, né, com a criança, futuro do município, futuro do estado, futuro da nação, né? E ali tu pode estar formando um cidadão, né, que vai ajudar a sociedade, ou um cidadão que vai ferir a sociedade, que vai causar problema, né? Então, eu vejo que nosso papel aqui no Diálogos Republicanos, Mumu, agora eu vou puxar uma brasa para o nosso assado aqui, que estamos batendo um papo, é tão importante para abrir a mente, para abrir a visão, para abrir o entendimento das pessoas, quanto a importância desse ato de votar democrático, de ir lá, sem nenhuma obrigação, cumprir o seu papel de cidadão, ir lá votar escolhendo o seu conselheiro tutelar. Eu acho, Mumu, que tu já está querendo galgar outro degrau, e o teu conhecimento nesta área vem ao encontro, não de encontro, eu quero fazer esse paralelo que muita gente não sabe a diferença, né? Vem ao encontro, não de encontro, né? Não vem bater, vem contribuir, vem somar, vem desenvolver uma ideia do fortalecimento, né, da sociedade como um todo. E eu acho que nessas oportunidades de eleição de conselho tutelar, a sociedade tem que dar uma mensagem dizendo: nós queremos desse jeito escolher o nosso vereador, nós queremos desse jeito escolher o nosso presidente, livre, espontâneo, sem troca por ranchinho, por cesta básica, por uma tombadeira de terra. Eu quero por minha livre e espontânea vontade, sem ser induzido, sem ser manipulado, sem receber nenhum cargo, nem nada, ir lá e escolher meus representantes. O que tu acha disso? Ei, meu querido? É uma saída bem certa, um posicionamento bem correto, né? Mas infelizmente aí a gente sabe, apesar que esta eleição do vereador vai ser diferente de qualquer uma que já teve, né? A gente não sabe como é que vai ser a reação das pessoas em meio à pandemia ter a eleição aí. Mas é obrigatório ter, e se assim as convenções desejarem e a gente for concorrer, nós vamos ter que passar por isso, né? Que vai ser... Nós não imaginamos o que vai acontecer nas urnas. Porto Alegre, por exemplo, vai ter 17, até agora tem 17 pré-candidatos a prefeito da cidade. Imagina, né? Se dividir igual dá menos de 100 mil votos para cada um. Aí tu imagina como é que vai ser as eleições na cidade. E no Conselho Tutelar, ela, como não é uma eleição obrigatória, às vezes acaba muita gente trocando voto por cesta básica aí. Bom, na região que eu concorri aí, tem candidatos aí, até agora teve uma ação judicial e perderam aqui, porque em Porto Alegre, como vários outros lugares, para ser candidato a vereador, quem é conselheiro tutelar, aqui se licenciou e permanece recebendo o salário. Eu era e sempre defendi que isso tivesse. Só que aí teve decisão aí do Supremo Tribunal Federal que não. E conselheiro tutelar é diferente de servidor público. E se licencia para concorrer a vereador, fica sem receber salário, porque vai ter que assumir uma outra pessoa no seu lugar. Então o município não pode estar arcando aí duas vezes e onerando, ainda mais em Porto Alegre, o salário do conselheiro tutelar gira em torno de R$6.000. Quem já é bastante tempo conselheiro, foi esse caso aí, a pessoa ganha mais de 6.500. Então
é muito custo para o município e aí fica muito fácil, né, fazer campanha com dinheiro público. Apesar que eu era defensor desse direito antes, mas lendo bem a decisão judicial e, inclusive, a decisão do doutor lá, que foi um advogado, que inclusive foi meu colega, conselheiro tutelar em Porto Alegre, que ingressou com essa ação civil pública, Rafael Fleck, quero mandar um abraço para ele, que também está nos assistindo. O doutor Rafael entrou com essa ação e acabou levando aí no Supremo Tribunal que o conselheiro tutelar não tivesse remuneração enquanto tivesse... Aí me fez refletir um pouco, apesar que eu ainda, né, puxo a brasa pro assado dos conselheiros tutelares, aí eu acho que eles têm tinha essa prerrogativa e continuasse. Mas a eleição do conselho tutelar, primeiro, Romário, que ela é mal divulgada. Aqui em Porto Alegre chegou ao ponto de quem estava fazendo divulgação que ia ter eleição eram os próprios conselheiros tutelares, porque a prefeitura não investiu em mídia para divulgar. A televisão, né, a Record, a RBS, a SBT, Band e etc. não fizeram. TVE, nem a TVE, que é uma TV pública, né, fez a divulgação do processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar. Então aí deixou fragilizado e todo esse processo, e aí favoreceu algumas pessoas que estavam aí entregando rancho, né? Infelizmente transportaram eleitores, né? E aí eu tive trabalhando aí na eleição em Eldorado e graças a Deus nós tivemos quase nada desse tipo de denúncia aí, até foi um dia bem tranquilo, foi atípico, porque no início do processo aí de documentação houve uma carga pesada, mas a gente conseguiu aí entrar no convencimento dos 15 candidatos e teve respeito mútuo em todos e ganhou aí os mais articulados, né? É isso aí. Olha só, perguntas, a gente tem outras aqui. Tem uma aqui que eu vou fazer uma provocação, né? Que vamos deixar para a próxima, né? Para a próxima vez que a gente conversar, né? A gente ouve falar de crianças que dão entrada em hospitais com machucados e vão ver, apanharam muito. Isso é comum? Mas não responde. O que o Mário está dizendo aí que eu não consigo? Mário Fonseca. O conselheiro tutelar ganha muito pouco. Devia ser equiparado ao salário de vereador, além de ter um grande preconceito diante da sociedade. Ô, Mário, aí tu me... Fico muito faceiro e feliz. Ela foi pouco tempo junto, eu saí da FASC em janeiro, mas tive uma aproximação contigo, então, cara, gente boa, tá totalmente correto. Inclusive, nós propomos, o Gomes nos ajudou lá, no governo federal, que existisse o piso nacional do conselheiro tutelar, que fosse equiparado a 70% do salário de vereador ou secretário municipal, né, para ficar mais equilibrado. E por quê? O conselheiro tutelar é um cara eleito pela comunidade e ele é muito mal visto, tem preconceito. Por quê? Como o poder público não resolve, as pessoas procuram o conselho tutelar do mesmo jeito que procuram a delegacia de polícia e acham que a polícia não resolve, eles também acham que o conselho tutelar não resolve, né? Então tem esse preconceito aí. Obrigado, Mário, foi show. E realmente, nós inclusive tivemos, quando alterou a lei do conselho tutelar, passando o mandato de conselheiro de 3 para 4 anos. Por quê? Para não coincidir com eleições majoritárias. Então fica sempre em ano pós-eleição do presidente. Então, daqui a 2 anos nós temos eleição de presidente, a gente já sabe que no outro ano tem eleição de conselheiro tutelar, para não coincidir. E realmente daí nós propomos que o salário de conselheiro tutelar chegasse perto de um salário de vereador, mas infelizmente não obtivemos êxito. Com a argumentação de quem está estudando e preparado como pré-candidato a vereador tem que saber das leis
e realmente o governo federal não pode criar custo para os municípios, não pode criar despesa orçamentária para os municípios. Foi essa a obrigação que nos deram, apesar de existir o piso nacional dos professores, entre outros, mas não pode gerar ônus. E aí nós aceitamos que levasse a ponta dos nossos dedos, pelo menos para nós ficar com os anéis e ter algumas conquistas ali. E não sei se todos sabem, mas conselheiro tutelar até 2013 não tinha direito a 13º, férias, licença maternidade, licença paternidade e cobertura previdenciária. Hoje o conselheiro já tem, o conselheiro conseguiu, com o avanço da lei, já ganhar alguns benefícios, infelizmente não conseguiu levar a questão do salário ainda. Mas aí, se Deus quiser, em breve aí com a articulação dos conselheiros, nossos deputados aí, nós vamos conseguir, quem sabe, mexer isso. Ótimo teu questionamento, Mário, sou teu fã. Olha só, Rodrigo, como é importante, né? Por isso que a Câmara de Vereadores, ela é plural, né? Lá tem que ter representante dos conselhos tutelares, né? Tá aí o Rodrigo Mumu aí, que pode ser um, né? Se a convenção assim o quiser, para a gente não ter problema, né? Com o cartório. Se nos deixar... Se nos deixar... Quem é de Porto Alegre, olha aí olha as propostas, as ideias, a vida, né? O segmento do nosso querido Rodrigo Reis Mumu, meu amigão, né? Sigam ele nas redes sociais, acompanhem, né? E porque ele vai defender a pauta com certeza, né? Dos conselheiros, mas mais importante que isso, vai cuidar bem das nossas crianças, né? Porque o vereador também faz leis que vai repercutir na merenda escolar, que vai repercutir, né, no turno da escola, que vai repercutir nos logradouros, nas praças, nas avenidas, guarda municipal. Como é que a guarda municipal tem que agir com criança, né? Eu tenho muitas ideias, Rodrigo, e Deus fez eu ser presidente aqui, e eu vou dividir com a sociedade Eldorado as minhas ideias aí. Hein, Romário, é muito boa a tua colocação, né? E o vereador tem uma função, e infelizmente, na grande maioria dos vereadores, não só de Porto Alegre, mas de todas as cidades do Brasil, eles não cumprem isso. Eles se preocupam muito mais em fazer projetos de lei do que fiscalizar aqueles que já existem. Porque o papel principal do vereador é cobrar do poder público que executem. Por exemplo, eu trabalhei na FASC, a Fundação de Assistência Social do município, e hoje, conhecendo lá dentro como eu conheci, e vendo às vezes aí o excelente trabalho dos servidores e a água abaixo por uma péssima gestão, que foi o caso da FASC, né? A fundação está com uma péssima gestão, né? E aí nós temos que ver aí centenas e milhares de moradores de rua nas ruas de Porto Alegre, coisa que já não acontecia na época do meu saudoso e nunca fui do MDB, mas sou fã de uma pessoa que foi o relator do Estatuto da Criança e Adolescente, que se chama José Fogaça, que foi um dos melhores prefeitos que Porto Alegre já teve. Na gestão dele, eu tive o privilégio de entrar como conselheiro tutelar, né? E aí conseguimos aí uma grande parceria da rede de proteção toda de Porto Alegre, dos servidores da FASC. Foi aí um ex-conselheiro tutelar que foi presidente da FASC, Kevin Krieger, né? Foi vereador, hoje é diretor do Grêmio, das categorias de base. Na gestão dele lá, nós conseguimos erradicar criança na sinaleira. Hoje eu fico em estado de choque, porque toda sinaleira que eu paro tem criança vendendo bala ou mandolate em Porto Alegre. Por quê? Porque a mente brilhante do nosso prefeito Nelson Marquesan fechou o contraturno escolar do serviço de assistência por causa da pandemia. Quer dizer, ok, ele preservou a questão da pandemia, só que todas as crianças estão nas sinaleiras de Porto Alegre, correndo risco no meio dos carros, sendo exploradas no trabalho infantil por uma incompetência
o nosso prefeito. E o que mais me indigna é que nós temos 36 vereadores na Câmara de Porto Alegre e nenhum cobra do nosso prefeito ou ajuizou uma ação para que se tirasse as crianças da rua. E como é que é tirada? É a força? Claro que não, né? Botando a guarda municipal a correr as crianças? Claro que não. É fazer voltar o serviço público a funcionar para que essas crianças voltem para o contraturno e estejam lá dentro da sala de aula sendo atendido em condições de preservar a pandemia, mas nós não podemos deixar acontecer o que está acontecendo. Restringir o número dos moradores de rua nos albergues. Eu concordo que tenha, mas por que não ampliaram o atendimento? É uma vergonha tu andar na Avenida João Pessoa, Ipiranga, onde na porta de um abrigo para adultos tem aí dezenas de moradores de rua, porque a Porto Alegre restringiu, né? Eu faço parte da Irmandade Nossa Senhora dos Navegantes, que tem o albergue Felipe Dil ali. Tiraram a gestão do Felipe Dil, que atendia 130 adultos por dia, e restringiram para 75. Quer dizer, nós estamos no auge do inverno e os moradores de rua estão lá. E aí, por que os nossos vereadores não cumprem seu papel, que é de cobrar do poder público que isso se resolva? É cobrar da presidente da FASC, né, que ela tome uma atitude e tenha gestão para que volte e que não tire mais a autonomia que tinha os nossos servidores públicos. Em especial, um abraço aí a todos os assistentes sociais que estão nos assistindo aí, que tem um papel fundamental nessa pandemia, né, que é de atender os mais vulneráveis. E, infelizmente, Porto Alegre optou, né, por ter um péssimo atendimento, né, desmantelando e tentando acabar com a Fundação de Assistência Social do município, né, tentando transformar ela só na secretaria, porque o Marquesan botou esse projeto de lei na Câmara, né, tinha botado, os vereadores conseguiram segurar, que é para acabar com a Fundação de Assistência Social. Em vez de aumentar a assistência social, né, para que o cidadão tenha condições, não, ele quer restringir e está botando todo mundo aí. Tudo que foi feito nos governos passados, do Fogaça, do Porto, os dois deles, né? E aí, nessa gestão do Nelson Marquesan, aí, infelizmente, que ele está com vida curta na prefeitura, que vai sofrer um impeachment aí, Deus é justo e viu aí tudo que ele fez, seu jeito de governar, de articular com as pessoas, de dialogar, ele vai acabar. Os vereadores tiverem razão disso, apesar de eu não gostar disso, se ele tiver aí confiança, ele vai. Romário fugiu, né? Romário está desconectado. Ó, entrou. Voltou. Tá de volta. Então era isso, Romário, meu desabafo aí da questão da Prefeitura de Porto Alegre. E vereador tem que estar ali cobrando do poder público para que executem as políticas públicas, né? Tem que estar em cima, fiscalizando todo o recurso público, que nem ali a CPI do Marquesan, ele alega que a Câmara de Vereadores autorizou ele a usar o recurso, mas não para gastar em publicidade na Folha de São Paulo, né? Num jornal de outro estado, gastar aí um monte de dinheiro que, pelo meu levantamento, dava para atender mais 500 moradores de rua por um ano. O que ele gastou em publicidade em jornais de outros estados, nós tiraríamos 10% ou 20% do que nós temos de moradores de rua da cidade, nós teríamos colocado eles em outros albergues e, infelizmente, a prefeitura optou por outras coisas. E agora, a Câmara recebeu a denúncia, apesar de ser fim do mandato, né? Mas ele deve correr o risco de sofrer o impeachment. Não sou a favor de impeachment, mas que nem eu não fui a favor da presidente Dilma, né? E a gente acabou vendo aí que estourou em todo mundo, menos nela, ela não soube governar, mas o Marquesan aí tomou um rumo totalmente equivocado para nossa prefeitura. Sabe, não é de graça, né, que ele está recebendo o processo de impeachment, não é de graça. Quem
quem está acompanhando sabe, né? E essa seara aí é complicada, nossos vereadores estão trabalhando, o Alvani Medina é um dos relatores ali, né? A gente torce para ser da melhor forma possível, né? De repente tem um lado político também, né? Olha aí, ó. Lê aí. Ledi Valdomiro. Sou Ledi de Souza e Silva, conselheira tutelar de Dona Francisca. Ô, Dona Chica, adoro essa cidade. Já faz 8 anos que sou conselheira. Nossa profissão tem que gostar, e eu amo o que eu faço. E cuidar e proteger nossas crianças e adolescentes. Obrigado, Rodrigo Reis Momo, pelo convite e participar desse encontro de aprendizagem. Obrigado também ao Romário Cruz. Olha aí, que maravilha, né? Ouvir isso. Isso mostra que nós estamos no caminho certo, Rodrigo. Antes aí nós estamos no caminho certo. Te convido. Vamos parando por aqui, né? Está muito longo já. Eu te convido para a gente fazer daqui mais uma semana, 2, uns 15 dias, 20 dias, mais uma. Eu vou preparar, vou pedir para o pessoal já preparem as suas perguntas. É que assim, ó, ninguém tem dúvida de como fazer uma cirurgia cardíaca até ter um cursinho de introdutório. Ninguém tem dúvida. Sabe por que ninguém tem dúvida como é que se faz uma cirurgia cardíaca? Como é que troca um coração? Ninguém tem dúvida porque não tem a mínima ideia onde enfia o bisturi, não sabe nem por onde começar. Por isso que ninguém tem dúvida. Após essa nossa conversa aqui, as pessoas vão sair daqui com muito aprendizado que tu nos ajudou, mas vão sair com outras perguntas que poderiam ter feito, mas não deu tempo, mais isso, mais aquilo. Então, eu peço você, nossos telespectadores, nossos ouvintes, nossos amigos, você que vai ouvir depois, agora é ao vivo, depois vai ficar gravado, prepare a sua pergunta, prepare seu questionamento para o nosso querido especialista em criança e adolescente, o nosso querido Mumu, conselheiro tutelar, pedagogo, é uma pessoa maravilhosa, está colocando o nome dele à disposição aí como pré-candidato a vereador de Porto Alegre, se assim a convenção for aceito, eu acho que vai ser aceito, né? Convido você a Porto Alegre a seguir esse homem aí, uma pessoa do bem, uma pessoa que sabe o que está falando dessa área e muitas outras áreas, não é só questão de conselho tutelar, porque acompanha, Mumu, já sei que tu sabe várias coisas e nós precisamos ter na Câmara de Vereadores pessoas que tenham um conhecimento amplo, né? Não só muito específico, mas que tenham um conhecimento específico, mas também conhecer outras áreas. Então, aí eu encerro, então, e te dou ao final aí, meu querido convidado Rodrigo Mumu. Obrigado, Romário. Romário, tem que mandar uns abraços aqui. Se nós não mandar, vai ficar feio para nós. Manda aí, mete bronca. Tony Medina. Olha aí, ó, viu? Estou mandando um abraço. Denise, o Jaime, Ederaldo, Ana Maria, a Josi, a Nara Jurema, do Paraná, está nos assistindo. Olha aí, rapaz! Agora eu fiquei feliz. A Cleo, para quem não sabe, eu tenho uma profissão antes de ter sido pedagogo, eu sou guia de turismo. Olha aí! Regional América do Sul, eu sou do ramo do turismo. E a Cleo, uma agente de viagens, nossa amiga aí, o Charles Castro, o João Batista Mello, a Valquíria, a Nilza lá de Rio Pardo também está nos assistindo, a Ivone Dutra Galão, de Sapucaia do Sul, pré-candidata, o Fabiano Garrido, a Ivete, a Maria Odete, que trabalha no DEMAB, em Porto Alegre, uma queridona amiga minha, a Áurea, o Edemar foi conselheiro tutelar comigo, foi meu professor, ele é um cara aí fantástico, a dona Noema também está nos escutando, a Chay, que é conselheiro tutelar lá da Restinga, em Porto Alegre, a Denise, o Albano Gado, querido amigo meu, é diretor de habitação do estado do Rio Grande do Sul, a Tatiane Abreu, Rafael Barros, conselheiro tutelar, a Tati Maciel, uma queridona amiga minha, a Rita, também servidora da FPE, a Vânia, queridona, Terezinha Jacques Machado, o Jânio, a Helenar, me conhece da época do turismo, uma grande amiga minha, apoiadora, a Cleir Alf, a Carmen, a Jéssica, a Kellen, a Ledi, o Toninho Português, o Antônio Almeida, presidente da Sociedade Gondoleiros, também nos prestigiando,
ali no 4º Distrito, região onde eu nasci, a minha esposa também, o Tiago Fernandes, lá de Santa Maria, a Kátia Batista de Arroio dos Ratos. Então, a nossa audiência aí tava gigante. Muito obrigado. Cara, eu que agradeço, Rodrigo. Olha, toda a luta que a gente fez para fazer uma transmissão com qualidade, né? A gente só tem que agradecer essas pessoas que nos à noite eu estava treinando. Nós não para. E eu vou sair daqui, eu vou treinar mais, vou fazer outras lives. Eu só vou aproveitar na sua linha de agradecimento, agradecer o Dr. Bacoff, que foi ele que me deu o start, me lembrou, não que eu não tinha lembrado do senhor aí, mas para fazer uma live com o senhor. O Dr. Bacoff chegou... Oi? Ele é um grande parceiro e um amigão aí, e nós estamos aguardando passar a pandemia aí, porque nós vamos ter um grande evento lá com a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia, e eu vou ser um dos palestrantes lá, que ficou adiado o nosso evento, na questão dos direitos e garantias das pessoas com deficiência, e entre elas criança e adolescente. Então, eu quero mandar um abraço muito grande para ele que fez eu trazer o Mumu aqui para os Diálogos Republicanos. Obrigado mesmo, doutor Bacoff. Quero mandar um abraço também para o seu Beto Meleu, nosso pré-candidato a prefeito aqui da cidade de Eldorado do Sul. Beto, estamos juntos à noite lá às 8h30 na nossa agenda. Né, Beto, estamos juntos aí. Parabéns aos amigos Romário e Rodrigo, Carla, Tatiane de Abreu, conselheira tutelar de Viamão. Tatiane, parabéns, obrigado. Conhece a Tatiane? Carla Jacques Machado, grande papo. Olha, que papo maravilhoso, Carla. Vamos fazer mais, né? Tu gosta do Mumu aí, então, pelo jeito. Gosta de participar, viu? Então, parou de dar recado aí, então. Quero mandar um abraço para o nosso vice-prefeito Eugênio Mairese, nosso Eugênio Mairese, uma pessoa aqui maravilhosa aqui de Eldorado do Sul. Ele é o nosso candidato a vice-prefeito pré-candidato a vice-prefeito de Eldorado do Sul, uma pessoa maravilhosa, republicano, é dos nossos, aí estamos juntos, já era, é nós, é Beto Eugênio, pré-candidatos aí à administração aqui do município. Rodrigo, quero te convidar para me ajudar, já que tu é do turismo. Nós estamos desenvolvendo aqui a identidade regionalista para Eldorado do Sul. Nós queremos carimbar Eldorado do Sul com uma identidade, né? A identidade regionalista para Eldorado do Sul. Eldorado do Sul tem na gênese o tradicionalismo e a gente quer fazer disso um meio de vida, um meio de sustentar. Olha, vamos deixar isso para a próxima, que daí a gente não foca tanto na questão do tutelar e focamos mais no turismo. O que tu acha? Ótimo, e eu tenho uma pessoa para a gente convidar aí, e eu sou técnico em turismo rural. Olha aí! Minha primeira formação, eu fiz no Senac, uma grande escola, um técnico em turismo rural, e nós temos aqui em Porto Alegre os caminhos rurais, que deve ser seguido aí por Eldorado, e é uma ótima linha, e trabalhar nela na questão regionalista do turismo, né? As propriedades, adequar elas para receber o turista, porque Eldorado é uma cidade muito linda. É isso aí. Eldorado do Sul, agora estamos vendendo esse peixe aí. Quem quiser somar com a gente, cola com a gente, que nem diz os malandros aí, cola com a gente. A identidade regionalista para Eldorado do Sul. Eu não sou um tradicionalista, eu sou a minha profissão, Ricardo. De novo, Ricardo. Um abraço para ti, Ricardo Conzati. Eu lembrei do Ricardo de novo. Rodrigo, a minha profissão, eu sou administrador, tá? Sou administrador, estou administrando lá a FADERS, junto com o meu querido Marquinho Lang, nosso querido Marquinho Lang, presidente da FADERS. Abrimos agora, dia 21, ontem, junto com o governador, a Semana Estadual da Pessoa com Deficiência. A distância que nos aproxima em época de pandemia, né? Então, o tema, né? A distância que nos aproxima, né? Então, nós defendemos a causa da acessibilidade e inclusão, e isso também tem crianças com deficiência. Bom, assunto a gente tem bastante. Eu dou por encerrado, acompanho o meu querido Rodrigo, Mumu, nosso querido conselheiro tutelar aí, mas não só conselheiro tutelar, nosso técnico em turismo, nosso amigo, e quem sabe, se Deus quiser, estando ali defendendo os interesses das crianças, dos adolescentes e dos conselhos tutelares e da sociedade de uma forma geral. Um abraço, muito obrigado mesmo por ter estado com a gente.
Obrigado, um abraço e até a próxima. Valeu!